Beatles versus Rolling Stone, quem é que ganha essa batalha? Eu prefiro, na minha opinião, Rolling Stone. Não sei qual de vocês. Na verdade, Beatles e Rolling Stones eram bandas bem diferentes. O próprio empresário dos Rolling Stones, quando ele criou a banda, era para ser totalmente o oposto dos Beatles. Os Beatles eram os filhos que todas as mães queriam que eles casassem. Rolling Stones era totalmente o contrário. Era para ter sido uma banda rebelde. E muita gente acha, pela época que eles foram, o Rolling Stones apareceu na verdade depois de 6 meses dos Beatles. O primeiro single dos Beatles, Love Me Do, foi lançado em 62. Em média, 6 meses depois, os Rolling Stones não tinham nenhuma música para gravar. Aí Paul McCartney e John Lennon deram de presente a Wanna Be Your Man e eles gravaram em 63. Futuramente, o próprio Keith Richards deu uma entrevista que ele disse que eles só são o que são hoje graças ao John Lennon e Paul McCartney. E mais para frente na história a gente vai ver que eles eram rivais, mas eles não eram inimigos. Isso foram palavras do próprio George Martin, que era o produtor da banda. Em 68, os Beatles, quando lançaram All You Need Is Love, eles fizeram uma live mundial e eles convidaram quem estava na plateia, sentado, batendo palma, era o Mick Jagger. No mesmo ano, em 68, o Rolling Stones lançou um disco, Rock and Roll Circus. Eles fecharam um circo, tiveram vários convidados, entre eles The Who, Jethro Tull. E aí o Rolling Stones devolveu a gentileza e convidou Eric Clapton e também o John Lennon para tocar com eles. Isso são algumas curiosidades dos Beatles e Rolling Stones. E aí agora a gente vai falar uma coisa que poucas pessoas sabem. Love Me Do, o primeiro compacto, não foi o Ringo Starr na bateria. Não sei se a pessoa sabe, não foi o Ringo Starr. Era um baterista de estúdio contratado pelo George Martin, porque o primeiro baterista, o Pete Best, que era razoavelmente ao vivo, em estúdio ele era péssimo. Ele atravessava a música, ele errava tudo, e o George Martin, junto com da gravadora, o da EMI, o Brian Epstein, que era produtor da... E o Brian Epstein, que era empresário da banda. Isso, e o Brian Epstein sugeriu que não gravaria com o Pete Best na bateria. E o que aconteceu? O John Lennon, Paul McCartney e o George Harrison colocaram a responsabilidade do empresário dispensar o Pete Best. E na verdade também pouca gente sabe, o Ringo dos 4 era o único que era de família classe média alta. E ele era de uma banda chamada Rory and the Hurricanes, que era pouquíssimo conhecido. O que acontece? Aí o Ringo foi convidado para fazer essa junção com o Paul McCartney. Na verdade, assim, Paul McCartney e George Harrison, eles moravam uma quadra de distância um do outro. E uma vez o Paul McCartney disse que eles pegavam um ônibus, era o último ônibus, aquele de 2 andares, e era meia-noite, eles se encontravam, aí eles começaram a falar sobre música. Aí o George Harrison teve a ideia de falar para o Paul McCartney, quem sabe a gente traz um violão, começa a cantar, e aí a história todo mundo já sabe. Fascinante, hein? É verdade que o Rolling Stone surrupiou uma música dos Beatles? Isso é uma Na verdade não surrupiou. Na verdade a música Wanna Be Your Man foi dada de presente. Na verdade ela está no segundo álbum dos Beatles, que é o With the Beatles, que é de 63, que foi no mesmo ano que os Rolling Stones gravaram Sucesso. Aí foi o primeiro passo, foi o primeiro single de sucesso dos Rolling Stones, foi um presente, foi uma cortesia de John Lennon e Paul McCartney. Se alguém falar alguma coisa ao contrário, na verdade está falando coisa errada, porque não foi bem assim que aconteceu a história. Isso são palavras do próprio Keith Richards. E como nasceu os Rolling Stones? Os Rolling Stones, na verdade, os Beatles eram de Liverpool e os Rolling Stones eram do norte de Londres. E um detalhe, os Beatles começaram como quinteto e não como quarteto. Na verdade, eles tinham 3 guitarristas. Na verdade, assim, pouca gente sabe, até vou pegar um CD. E o Paul McCartney era guitarrista, para quem não sabe. Exatamente. Até vou pegar um CD que, para quem não sabe, esse aqui é um CD raríssimo. Ele tem apenas 8 músicas. As primeiras músicas dos Beatles, na verdade, não levavam o nome da banda Beatles. Na verdade, isso aqui foi uma cortesia. Na verdade, o nome do cantor era Tony Sheridan. As 8 primeiras músicas dos Beatles, Tony Sheridan, ele fizeram uma turnê em Hamburgo.
Só que os Beatles na época, eles estavam vestidos com jaqueta de couro, estilo, para quem não conhece, Gene Vincent, que era um rockstar da época. E daí eles foram para Hamburgo, daí falaram, não, vocês não podem se apresentar em Hamburgo com esse tipo de roupa que não vai ser sucesso. Aí eles começaram a usar o famoso terno e gravata, que eles odiavam por sinal. Aliás, essas turnês de Hamburgo foi aí que entrou o Ringo Starr. Como ele já vinha substituindo o Pete Best algumas vezes, ele acabou se incorporando na banda. E ele sentiu uma diferença grotesca, porque o Ringo Starr era muito bom baterista, ao contrário do que muita gente fala. Que dizem que ele é atravessado. Não, ele é muito bom baterista, ele é muito bom. Inclusive, a banda sentia muita diferença do peso da bateria do Ringo Starr pro Pete Best. Eles sentiram a diferença grotesca, assim, ó, era sensível a diferença. Agora, pegando a história dos Stones, pouca gente sabe, mas Stones foi a primeira... Em 1963, teve uma invasão britânica, foram várias bandas de Manchester, que eram Herman's Hermits, tinha The Animals, que era de Newcastle. Então você já teve uma GR Pacemakers, que também era de Liverpool, que pouca gente conhece, que é uma banda extraordinária. Aliás, o The Animals dá um bom programa, né? The Animals, com certeza. The Animals, Eric Burdon, ele tem uma história fantástica. Pouca gente sabe, mas ele foi o maior amigo da Janis Joplin. Ele foi a última pessoa que falou com a Janis Joplin em vida, mas isso é um capítulo mais para frente. Voltando aos Stones, eles eram muito pobres, os 5, e eu vi uma entrevista do Keith Richards, que eles queriam formar uma banda, mas eles não tinham nenhum instrumento. Aí uma vez eles marcaram para tocar numa garagem, eu não me recordo se foi na casa do Mick Jagger, foi na casa de um deles. E eles não tinham alto-falante, os alto-falantes estavam todos estourados. Aí o Bill Wyman, que era o mais... que tinha uma classe social melhor que eles, levou os equipamentos e trouxe dos Estados Unidos, que ele viajou dos Estados Unidos, e trouxe alguns discos importados. Para quem não sabe, a origem dos Rolling Stones é totalmente focada no blues. Tanto é que o nome da banda vem de um cantor que eles adoravam, que era o Muddy Waters, que tem uma música que tem uma trecho da música Rolling Stone, e eles fizeram uma homenagem ao Muddy Waters. Aliás, uma outra correção. O Rolling Stones começou como sexteto e não como quinteto. Essa aí eu não sabia. Eles tinham um tecladista chamado Andy Stewart. O Andy Stewart, antes de gravar as primeiras gravações, o empresário do Rolling Stones, como o Andy Stewart era um cara muito feio para a época, diferente, ele tinha um queixo largo e tal, o que o empresário disse? Que o Andy Stewart tinha que ficar fora da banda. Só que o Andy Stewart era muito gente boa, muito gente fina, e ele continuou na banda. Como? Ele era motorista da banda, ele era praticamente um mentor da banda. Fazia tudo na banda. Aliás, tudo que tem musicalmente, até hoje o Mick Jagger fala sobre isso. Todas as músicas, tudo passava pelo crivo do Andy Stewart, que era um baita de um tecladista. E como eram muito mais velho que eles, ele era como um guia, um mentor deles. O Andy Stewart, um excelente tecladista, mas que por necessidade da época, de beleza, de visual, não foi incorporado teve que sair da banda. Mas ele nunca saiu definitivamente. Até morrer em 85. Uma curiosidade que pouca gente sabe, há uns anos atrás, o Keith Richards ele deu uma entrevista num podcast em Londres, e ele disse que um dos maiores sucessos do Rolling Stones, Series Fashion, ele gravou, ele estava bêbado. Ele chegou em casa numa ressaca, e ele pegou um acorde e começou... Ele nem lembra, no outro dia ele só apertou aqueles gravadores antigos, ele só apertou o play e falou assim, mas o que foi isso aqui? E daí ele levou para o estúdio e é aquele sucesso que na verdade é o hit dos Rolling Stones, Series Fashion. E para quem não sabe, o líder do Rolling Stones no início sempre foi o Brian Jones. Não teve nada a ver com Keith Richards e nem com Mick Jagger. O líder era o Brian Jones, até a sua morte, né? Que nem a situação dos Beatles, também tem muita coisa que todo mundo acha que o George Harrison não tinha. Ele tinha uma posição muito forte na banda. Ele tinha uma opinião muito forte na banda. Ele era o mais inteligente da banda e para mim ele foi o maior injustiçado da banda. Tanto é que nos anos 80 o Frank Sinatra foi fazer um show no Maracanã com quase 200 mil pessoas e ele foi cantar Something, que é uma música do George Harrison. Aí ele falou, eu vou cantar uma música dos Beatles de autoria de Lennon McCartney. Depois da gafe, anos depois, ele veio a público e se desculpou dizendo que a música era do George Harrison.
curiosidade sobre Yesterday. Primeiro, uma curiosidade sobre, em geral, todas as letras de música dos Beatles, tá? Eles sempre iniciavam pelo título da música. Sempre. Todas as composições. Inclusive, Yesterday, antes de ficar pronta, o Paul McCartney apresentava ela como Scrambled Eggs, ovos mexidos. Era uma piada interna deles. Enfim, era uma piada interna deles, até se chegar em Yesterday.